Bom dia, pessoal. Para quem já entrou, vai lá no chat, coloca a presença, abre o capítulo 14 de interpretação textual. Vamos lá, pessoal, começar? Pouca gente, né? Pessoal, abre o capítulo 14 de interpretação textual. Página 24, capítulo 14, interpretação textual. Bora lá. Capítulo 14, interpretação textual, página 24, inferências. A gente viu inferências sobre tirinha. Agora a gente está vendo inferências sobre charges e cartoons. Tirinha é fácil de reconhecer, né? São geralmente 3 ou uma tirinha completa contando uma historinha rápida. É uma história em quadrinho reduzida para 3 quadrinhos ou uma tirinha, né? Como o próprio nome diz. Já quando a gente está falando de charges e cartoons, aí às vezes surgem algumas dúvidas entre esses dois gêneros. Tá? Então, charge tem uma característica e cartoon tem outra. E tem características que são comuns aos dois. Ambos utilizam, né, assim como a tirinha, todas elas são gêneros textuais, tá, pessoal? Então, esses gêneros textuais são cobrados, principalmente gênero textual que usa imagem, linguagem não verbal, como a tirinha, a charge, o cartoon, né, as propagandas, tudo isso, né, são muito cobradas no Enem. O apelo visual é muito interessante para a prova do Enem. Então, as inferências que a gente pode observar tanto nas charges como nos cartoons são muito comuns, mas existem entre os dois uma diferença.
é bem provável que vocês já tenham estudado essas diferenças, tá? Então, ambas são gêneros textuais que utilizam linguagem verbal e linguagem não verbal, possuem teor crítico e irônico, a base das duas é esse teor crítico e essa ironia, tá? E também usam, como são elementos comuns, a sátira e o sarcasmo, tá? Então, o teor crítico, a ironia, a sátira e o sarcasmo estão presentes nas duas. Qual a diferença, então, entre uma e entre outra? A charge, ela é temporal. Ela é... Você precisa do contexto, saber o que está acontecendo ali naquele momento em que você vive, né? É sempre contemporâneo a quem está produzindo, a produção dela. E eu preciso de um contexto, eu preciso saber o que está acontecendo, né, no mundo e tal, para fazer uma referência. Então, ela é caricatural, ambas são caricatural, né, elas trabalham mais com a caricatura da imagem das pessoas representadas. Os personagens da charge não são identificáveis e ela é temporal, ou seja, ela está sempre muito relativa àquele momento presente. Tá? Então, para quem quiser anotar aí, a charge ela é temporal, tá? Já o cartoon, ele é atemporal. O assunto que está abordado ali, ele pode ser lido hoje ou ele pode ter sido lido lá em 1920, que vai fazer sentido para os dois leitores, certo? A discussão abordada no cartoon, ele é atemporal, ele serve para qualquer momento, beleza? Já a charge, ela é temporal, ela só tem sentido relacionado ao contexto, ou seja, o que está acontecendo ali naquele momento, ok? Entenderam isso? Alguma dúvida? Então, qual a diferença entre as duas? Charge, ela é temporal, ela é contemporânea à sua produção, tá? Eu preciso saber do que está acontecendo. É uma charge sobre uma das pataquadas do atual presidente. Isso não faria nenhum sentido a um leitor, por exemplo, de 1920. Ele perderia esse contexto que está em torno dessa produção. Já o cartoon, não. Ele vai discutir, por exemplo, uma questão social, o abandono, né, crianças abandonadas, por exemplo. É uma questão atemporal. Ela pode ser discutida lá em 1920, ela pode ser discutida agora. E essa discussão ela é feita mesmo marcadamente atemporal, beleza? Tanto a charge quanto o cartoon, respeitando as suas diferenças, elas exigem da gente a inferência. E aí, mais uma vez, o que é inferência? Inferência é juntar os elementos que estão no texto ao meu conhecimento de mundo. Quando eu faço a junção, né, da compreensão textual, das informações que estão ali no texto, com o meu conhecimento de mundo, e dessas duas informações eu gero uma interpretação, eu fiz uma inferência, eu inferi, eu presumi, né? Eu criei um entendimento a partir daquilo que me foi dado. Beleza? Então, aqui, por exemplo, na primeira página, está assim, ó, por que é importante ser ético na sociedade hoje em dia? E aí eles estão escrevendo essa redação, só que tem um produzindo e tem 3 copiando. Então, a charge que está posta aí, né, ela está discutindo justamente isso. Na verdade, nem seria uma charge, né, seria um cartoon, porque aqui não está definindo bem. Leia a charge a seguir. Vamos ver por que é uma charge. Porque não tem um motivo específico, não. Ela poderia ser uma charge do cartoon, porque é um tema atemporal, né? Ela é um tema a ser discutido a qualquer época. Então, tem 3 pessoas colando. Então, como que eu vou discutir ética? Como que eu vou escrever sobre a importância da ética não tendo um comportamento ético, né? Embora a apostila esteja falando leia a charge a seguir, eu não consideraria isso uma charge, tá? Eu vejo como uma discussão atemporal. Isso faz sentido para mim hoje, mas também faria sentido para qualquer pessoa que lesse isso em 1800, por exemplo, né? A questão da ética, ela é atemporal. Então, mas aqui acho que eles nem estavam definindo isso ainda não.
Na segunda página, na página 25, né, tem uma charge. Ó. Senhores, a ideia de criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. Então, essa questão do desmatamento, né, ela é mais atual. Ela é uma composição específica agora. Ela não faria menor sentido, por exemplo, para quem vivia em Não precisa ir muito longe, não, tá? No início do século passado, a questão do desmatamento talvez não fizesse a menor sentido. Tanto é que não fez sentido que a gente chegou no ponto que a gente está, né? Isso é a charge. Lá na página 26, por exemplo, tem um cartoon que está falando de voto. Ei, moço, o senhor deixou cair isso. E aí tem uma relação crítica, né, com as questões da consciência, né, da consciência limpa e impedir voto. Eu estou pedindo voto, mas eu estou com a minha consciência limpa, com os meus deveres cumpridos. Essa questão é uma questão de cartoon. Faz sentido em qualquer época, em qualquer situação. Beleza? Então, é muito simples isso aqui. Então, eu recomendo depois que vocês façam as atividades para incorporar um pouco disso. Não esqueçam a diferença entre um e o outro. Não esqueçam que os elementos comuns são sempre a de crítica, de ironia, de sarcasmo, né? E que tanto a charge quanto o cartoon são gêneros textuais que nos permitem fazer inferências, tá? Então, eles são muito bem quistos pela prova do Enem. Agora, vocês peguem o livro 5 de vocês. Vocês estão com o livro 5 aí? Abre o livro 5 de vocês. Capítulo 15 de literatura. Continua, é a última parte de modernismo, tá? Da segunda geração. Da geração de 30 é a última parte, que tem nela o maior poeta da literatura brasileira. O Carlos Drummond de Andrade, pessoal, ele é o autor mais abordado na prova do Enem. Até hoje foram as questões que mais caíram no Enem, né? Entre todos os autores, entre Machado de Assis, entre outros autores tão importantes, o Carlos Drummond de Andrade é o autor mais mencionado, utilizado na prova do Enem. Tá? Na primeira página, no capítulo 15 de literatura do livro 5, todo mundo já pegou o livro? Para ter avisado antes, né, que a gente usar o livro 5. A gente vai estudar um pouco dessa obra. A abertura dessa obra, ela traz uma imagem de uma obra artística do Vic Muniz. E o Vic Muniz é um cara, um artista, né, um artista plástico brasileiro, muito famoso. Ele, eu não sei se vocês já assistiram, provavelmente a professora Rosa deve ter passado em arte, quando vocês estudaram no passado o neoclassicismo, estudar um pouquinho. Isso não é uma obra neoclássica, não, tá? Porque a gente costuma fazer uma referência, porque ele utiliza obras neoclássicas para reprodução contemporânea. Ele é contemporâneo, é uma obra de arte contemporânea. E o Vic Muniz, ele é um artista que ele trabalha muito com as questões sociais. Essa obra, por exemplo, Lixo Extraordinário, ele foi ao antigo lixão do Gamacho, né, no Rio de Janeiro, que não existe mais, graças a Deus. Esse lixão, que era o segundo maior aterro sanitário da América Latina, e acho que um dos maiores do mundo, já foi passado em várias novelas, já foram utilizadas, aquela novela mesmo, A Próxima Vítima, não, essa que, Avenida Brasil, né, que a menininha lá é abandonada no lixão, aquele lixão lá é o lixão do Gamacho, toda aquela história em volta do lixão é no lixão do Gamacho, no Rio de Janeiro. O que o Vic Muniz fez? Ele foi lá, caso vocês não tenham visto isso ainda, só para orientar, eles foram lá, ele foi lá, pegou catadores de lixo, usou lixo e usou esses catadores de lixo para compor obras muito famosas. Então, pegou um quadro, por exemplo, do Marra, lá daquele artista neoclássico, e reproduziu aquela imagem usando lixo e usando como personagem os catadores de lixo. Essas obras foram leiloadas, né, em Nova York. Cada obra dessa rendeu aí o equivalente a um carro popular.
e esse dinheiro foi da venda da obra foi dada diretamente a essas pessoas, que oportunizou elas a comprarem casas, carro, né? E outras obras que não tinham utilizado especificamente um personagem, ela foi vendida e foi utilizada para reverter dinheiro para a Associação de Catadores do Gamacho. Tá? Então, é um cara que tem uma reflexão social. Vai chegar, por que essa obra está na abertura do capítulo que fala sobre o Carlos Drummond de Andrade? Vai chegar numa fase, a fase mais geração de 30 do Carlos Drummond, porque o Carlos Drummond escreve durante muito tempo. Né? Ele tem uma escrita, ele escreve durante a geração de 30, e ele vai escrever até muito lá na frente, na pós-modernidade, ele quase era nosso contemporâneo se ele não tivesse morrido. E aí, a fase mais importante dele, a produção mais importante dele é dentro dessa geração de 30. E nessa geração de 30 foi onde ele mais usou a poesia para essas discussões de denúncia social, numa pegada bem neorrealista, como o Vic Muniz faz, tá? De defesa da sociedade, dessas classes menos favorecidas, tá? Então, só justificando o uso dessa obra, né, e a relação que ela tem com as poesias. Esse é o Vic Muniz, pulei. Esse cara aqui é o Vic Muniz. De vez em quando ele aparece no Enem também. Para mim, ele é dos artistas brasileiros contemporâneos, um dos mais, se não o melhor artista brasileiro. Ele tem uma outra obra que ele fez chamada Meninos de Açúcar, que ele pegou uma chapa preta, né, uma chapa de aço assim preta, e fez desenho de rostos de meninos de rua com açúcar. E aí ele comercializou também essas obras e reverteu para instituições que apoiam crianças abandonadas e tal. E aí perguntado pelos jornalistas por que ele fez essas crianças, ele usou a chapa preta justamente porque a maioria dessas crianças abandonadas são da cor preta, né? E aí ele foi questionado por jornalistas por que ele usou o açúcar. E ele disse que ele usou açúcar porque doçura é justamente o que faltava na vida daquelas crianças, né? Uma vida doce, né? Carinho, afeto, cuidado. Então, as obras dele são muito bem pensadas. Ele foi contratado por uma artista muito famosa dos Estados Unidos, não sei se é Sophia Loren, uma dessas aí. Ela pediu a ele que fizesse um retrato dela. E como ela era uma pessoa muito famosa, muito conhecida, né, com status muito elevado, ele alugou diamantes de diversas joalherias e fez o rosto dessa atriz com os diamantes. Né? É claro que a obra entregue a ela não era a obra real, porque ninguém acha que teria dinheiro para pagar com tanto diamante. Mas ele fotografou e a reprodução desse quadro foi entregue a ela, né? E foi usado diamante. Então ele é um cara muito versátil que utiliza inclusive material reciclado para esse tipo de trabalho. Estabelecida essa relação, eu vou mudar agora de vocês. Eu não vou trabalhar com o livro hoje, eu vou trabalhar com um slide. A gente vai fazer um pequeno apanhado aqui da obra do Carlos Drummond de Andrade, tá? Eu passei, antes da gente entrar no Carlos Drummond, eu passei esse resumo sobre a Cecília Meirelles para vocês, né? A gente estudou na aula passada, depois eu fiz uma página só com resumo, mandei para vocês. Guardem esse resumo para estudar para a prova. Depois fiz também para vocês um resumo do Vinícius de Moraes, para vocês guardarem, tá? Mandei também, tá lá no grupo, mandei da Cecília e do Vinícius. Hoje a gente vai falar do Carlos Drummond de Andrade. O Drummond, ele é um poeta mineiro, ele nasce em Itabira, em Minas Gerais, e ele vai morar no Rio de Janeiro depois, ele é funcionário público. Então é o poeta mais importante da segunda fase da poesia modernista brasileira. Ele, em 1928, o autor mineiro causou polêmica ao publicar na revista de Antropofagia o poema No Meio do Caminho, que é um poema gauche, né, que a gente vai falar depois sobre isso. Crítico social voraz, lírico, reflexivo, pessimista. A obra dele é muito pessimista, tá? O pessimismo está presente em todos os momentos, tá? No início, no meio e no fim. E é um investigador do fazer poético. Quando eu falo investigador do fazer poético, é porque ele discute muito essa habilidade do fazer poético, da construção poética. Logo, a obra dele
costuma usar muito de metalinguagem, ou seja, o poema falando do próprio poema ou do fazer poético, tá? Ser um cara que é um crítico social feroz, reflexivo, pessimista, é o que aproxima ele de artistas como Vicky Muniz, por exemplo, tá bom? Então, ele nasceu em Itabira, né? Em 1918 ele foi estudar no Rio de Janeiro, voltou para Belo Horizonte, teve contato com os grandes autores mineiros da época. O mais famoso desse aqui, talvez, o Aníbal Machado, que era um cara que escrevia literatura fantástica. Foi tema até da minha monografia de graduação. Em 1924, ele convive com Tarsila de Amaral, Oso, Gilmar de Andrade, com quem se correspondeu até 1945. Então, ele tem uma relação de correspondência, de conversa com esses caras, tá? Aqui é a foto dele de uma antiga moeda, uma moeda dos anos 90, tá? Do início de 1990 mesmo, acho que é essa moeda. Detalhes, né? Então, a primeira fase dele, ele tem 3 fases de poesia. A primeira fase dele é o sujeito em descompasso, o gauche, né? Essa terminologia gauche é francês, que significa sujeito, é um termo francês que significa assim, lado esquerdo, né? A gente valoriza muito essa ideia de a minha direita, né? Meu braço direito. Esse termo gauche e tem a ver com esse lado esquerdo. É como uma pessoa meio que deslocada, tá? É um indivíduo deslocado, metaforicamente deslocado. É como se ele não tivesse ajustado, nesse sentido da poesia do Carlos, é como se ele não tivesse ajustado à sociedade. Então, nesse primeiro momento, dessa poesia da fase gauche, que a gente fala, que é uma fase de muita ironia, ele usa muito de ironia, tá? Ele fala muito do isolamento do autor, tá? É um tema sempre muito marcante, essa ideia do deslocamento, de se sentir isolado, tá? É como se ser poeta colocasse ele à margem da sociedade. Então, a gente tem assim, ó, essas obras, né? Ele traz muito as reminiscências familiares, lembranças, né, de infância, da família e do contexto familiar, lembranças de Itabira, do Mato Dentro, que é a cidade dele, poemas piadas, ele faz muito poemas piadas, até porque ele tem uma relação próxima com Oswald de Andrade e nesse período, né, se usava muito disso. Ele usa metalinguagem, ironia, humor, pessimismo e a linguagem coloquial, que são todas essas características do modernismo. O desencanto com a existência e inexperiência do sofrimento, isso aqui já é a visão pessimista que ele tem da vida, né, de algumas relações com a vida. Sensação de isolamento, se sentir deslocado à esquerda, do lado esquerdo, gauche, é essa sensação de isolamento que ele tem. Ele se sente por fora, ele se sente fora, como se fosse um ser, né, colocado à margem. Reitificação da sociedade burguesa, ele faz muito essa correção, né, das relações em relação à sociedade burguesa e a impossibilidade de se comunicar, né, como que ele é abafado, como que ele é isolado, como ele não consegue levar às outras pessoas aquilo que ele pensa e aquilo que ele sente. As preocupações sociais, a segunda fase dele traz essas preocupações sociais, é chamado de fase social, né? O sentimento de mundo, que é uma poesia muito conhecida dele, José, A Rosa do Povo, são obras famosas desse período. Nessa fase social, é uma poesia de engajamento social, tá? Se quem quiser acompanhar, ó, vamos fazer o seguinte, na página 6, na fase gauche, é uma fase que, se você quiser escrever aí, é uma fase de ironia, tá? E também uma fase de isolamento do autor. É uma fase que traz muita ironia e muito isolamento do autor. Na página 8, desculpa, a gente tem a segunda fase das obras dele, que é a fase social. Essa fase é uma fase de engajamento social, tá? É uma fase mais racional. A primeira fase, se quiser colocar, é uma fase mais emocional. Está muito falando da emoção do autor. Nessa segunda fase,
é uma fase mais racional, está muito mais racionalizado, né? Ele está pensando e refletindo sobre outros problemas. Os problemas emocionais dele foram suprimidos e ele está muito mais voltado para o mundo exterior, para as coisas que estão acontecendo fora do espaço dele. Então, a Segunda Guerra, né, o início da Segunda Guerra é uma coisa que incomoda esses autores, o nazismo, o fascismo, a Segunda Guerra, a ditadura do Getúlio Vargas, a alienação das elites, né, que parece que não acaba nunca, né, as elites continuam alienadas pro resto da vida. O comunismo, que é muito presente, existe uma briga ali. Eu já falei isso na aula passada, em outras aulas, né? Existe um pavor muito grande do governo ditatorial da época, o governo militar, das reações comunistas, né? O comunismo é visto como um inimigo deles. E aí eles trabalham, isso é latente nas poesias com preocupação social. Eles são muito socialistas, esses autores nesse momento. E aí apresenta a necessidade de união. Então, a primeira fase é a fase Gauche, a segunda fase, essas fases aqui são do poema, tá? Deixa eu pular aqui para a gente chegar na última fase dele, que é a fase do negativismo, lá na página 12. Essa fase aí eu não coloquei no slide, tá? Essa fase, a fase do negativismo, é uma fase mais da pós-modernidade, ok? Então, se quiser escrever aí, é uma fase da pós-modernidade e é, novamente, uma fase mais emocional. Então, a primeira fase dele é uma fase mais emocional, a segunda fase é uma fase racional, e a terceira fase volta a ser uma fase mais emocional, que é uma fase muito negativista, tá? Com temas, né, de ordem mais existenciais. Deixa eu abrir agora o livro aqui para a gente voltar. Então, vamos ver aqui. Na fase Gauche dele, ó, a gente vai ter um poema como esse, que é um poema pílula, consiste em texto breve que sintetiza temas intrincados e complexos. Deixa eu aumentar um pouquinho. Opa. Em consequência disso, o poema assume um caráter aforístico e filosófico. Aforismos são frases, tá, pessoal? Tem essas frases muito famosas, tipo Clarice Lispector, Oscar Wilde, que a gente acha pela internet. Essas frases, né, são chamadas de aforismo. Então, é um poema cheio desses aforismos, de fases existenciais, reflexivas, tá? Esses poemas pílulas são muito comuns também. E também os temas filosóficos. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, ele traz o stop, que é como uma sinalização de trânsito, pare, ele está te convidando a parar. E aí, nessa parada, ele traz uma reflexão para você. A vida parou ou foi o automóvel? Então, ó, nesse poema, debate-se a relação entre o ser humano e a máquina. Tá? Então, ele está trazendo aqui. Porque é assustador para uma pessoa de 1920 e 30 a velocidade do automóvel e a velocidade que as coisas assumem, tá? Então, essa situação aqui é um espanto para eles, né? Tanto a velocidade de um automóvel, a velocidade de algumas coisas, da indústria, das máquinas, mas também a velocidade com que as pessoas estão se comportando a partir de então. Então, além disso, né, debate-se a relação entre o ser humano e a máquina. Esse trecho, A Vida Parou foi um Automóvel, os dois últimos versos constituem uma pergunta. A vida parou ou foi automóvel? Nessa perspectiva, o eu lírico está imóvel e se pergunta o motivo da sua situação de inércia. Né? Ele se sente ali parado e está perguntando o motivo. E o motivo dessa inércia é o espanto em relação a própria vida estagnada. Ó. A própria vida estagnou. Já a questão da cota aqui tem a ver com parte, né? Com separação. Então, é como se não existe, se nada valesse a pena. Nesse poema, no meio do caminho tinha uma pedra, a gente tem dois elementos, né? A pedra e o caminho. Pedra é o obstáculo e caminho é vida. E aí ele está refletindo sobre os obstáculos da vida, né? E da necessidade de transpor. Se você observar bem, todo o poema, esse poema foi muito criticado porque ele tem muita parte repetida.
Se você observar bem, a única coisa que existe de novo é, no meio do caminho tinha uma pedra, nunca esquecerei deste acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas. O resto é repetição de no meio do caminho tinha uma pedra, no meio da pedra tinha um caminho. Tá? Nesse tema, ele traz, quiserem marcar aí, ó, em decorrência, tá? Começa aí, vocês podem marcar assim, ó, organização sintática do coloquialismo da linguagem de seu caráter metafórico. Tá? São características desse poema. No meio do caminho tinha uma pedra e nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fastigadas. É a oração que eu falei com vocês, que é inédito, o resto é tudo repetido, tá? No poema ao lado, a gente tem um pouco do que é essa fase Gauche, né? Dessa fase de isolamento, ó. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse, vai, Carlos, vai ser Gauche na vida. Nesse trecho aqui, ele está abordando a ideia, né, do deslocamento, de se sentir um indivíduo deslocado. Na primeira estrofe, ressalta-se a posição de marginalização do poeta, nascido preso à profecia de uma vida infeliz. Na segunda estrofe, né, você tem aí, ocorre a contemplação distanciada das relações afetivas. Desencontro entre os sentimentos e os desejos, né? Eu desejo uma coisa, mas eu sinto outra. E esse desencontro atormenta o autor. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Né? Nessa relação de conquista entre homem e mulher, talvez, né, a tarde teria sido mais azul, mais lírica, mais poética, mais bonita, se não houvesse tantos desejos. Se não tivesse ficado só nos desejos, se ele tivesse conseguido, né, ter algum relacionamento. Na terceira estrofe, a gente tem a tensão entre o indivíduo e o meio. Essa tensão que existe entre o indivíduo e o meio, que faz parte desse isolamento dele, o distanciamento do eu lírico em relação à realidade por meio dos versos. Porém, meus olhos não perguntam nada. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. E aí por aí vai essa análise que mostra esse isolamento, esse sentir fora do contexto social do mundo. É aquilo que vocês aí, adolescentes, jovens, costumam sentir nessa fase da vida, como se não se sentisse integrado, né? Como se fosse, vivesse à margem, não fosse aceito em algumas situações, tá certo? Na poesia mais social dele, que é a da segunda fase, a gente tem aí a tensão que marcava o contexto histórico dessa fase, principalmente com a Segunda Guerra Mundial e no Brasil com a Era Vargas. O autor substitui a poesia contemplativa, lá da primeira fase, né, de ficar observando e pensando e refletindo, pela poesia participante e comprometida. Então, essa poesia, se quiser escrever também aqui, ó, é uma poesia participante e comprometida. E aí tem um poema, né, o Congresso Internacional do Medo, e aí ele apresenta, embaixo tem a análise, que fala dessas sensações de insegurança, de aflição e de incerteza em relação aos rumos da humanidade. É como se ele não acreditasse mais na humanidade, tá? Que a humanidade fosse capaz de trazer novamente algo bom. Na página seguinte, tem aqui, ó, vocês podem até puxar uma setinha, marca isso aqui, ó. Pessimismo, melancolia e ironia. Puxa uma setinha aí, ó. Essas características estiveram presentes em toda a obra do autor. Tá? Pessimismo, melancolia e ironia, elas estão presentes em todas as obras do Carlos Drummond de Andrade. Beleza? Dentro dessa fase aí, reflexiva, de trazer uma reflexão. Pessoal, essa segunda fase, quando você perceber obras, né, dele que fazem referência, que trazem uma questão de pensamento em relação à humanidade, né, o Enem costuma abordar essas questões,
é sempre relacionada à existência da humanidade, tá? Em tentar entender o papel da sociedade, né? O que ela faz, qual o papel da humanidade, onde a humanidade vai, para que direção ela está seguindo. E aí, nesse poema aqui, ó, José, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? Muitas perguntas, né? Então, ele está levando a pessoa à reflexão, ele quer que a humanidade reflita sobre uma série de coisas. E por que José? Porque José é um nome comum. Ah, o seu Zé, o Zé da padaria, o Zé não sei o quê, igual Maria, né? Ah, Dona Maria. A pessoa nem se chama Maria, mas a gente às vezes chama ela de Dona Maria. Assim como seu Zé, mesmo não sendo José o nome da pessoa. Então é um nome comum. Por que nome comum? Porque qualquer pessoa pode se sentir inserido nessas reflexões, né? Para chegar a esse ponto de reflexão. E ele mostra a perplexidade dele, a desorientação dele em relação a uma série de coisas vistas na sociedade. E essa última fase dele, que é a fase do negativismo, é uma fase muito espiritual, né? Ela traz mais temas de ordem filosófica, com especial ênfase à metafísica. Metafísica é um campo de filosófico que investiga, por meio da reflexão, realidades que transcendem a compreensão dos sentidos e a experiência corpórea, ou seja, o mundo espiritual, tá? Do pensamento, né? Fora da realidade, no campo abstrato. Além disso, a gente tem a evocação de imagens associadas à morte, à ausência, ao silêncio, ao vazio e elementos inanimados e à negação da vida. Todas essas fases, assim, a gente costuma dizer que é uma fase muito emocional, tá? Do ponto de vista formal, seus versos ganham palavras mais eruditas e complexas, dando conta da densidade filosófica dos temas dos poemas. Essas são as características desse agrupamento, tá? E aí tem poema para análise, e é basicamente isso. Semana passada o professor Geonassi postou, acho que no grupo do pré, e eu da terceira série, acho que ele não postou no grupo de vocês, um levantamento sobre quais os temas que mais caem em cada disciplina no Enem. E no Enem, a investigação sobre a poesia, né, da construção poética, é o item que mais cai no Enem. Mas aí a gente está falando de poesia de todas as escolas. O segundo tópico, o segundo item que mais cai no Enem é a geração de 30, tá? Essa segunda fase do modernismo. Então, ela precisa de muita atenção de vocês. Quem está ali focado no Enem vai se ligando nessa geração, tá? Porque ela é uma geração muito importante. Esses autores, como Carlos Drummond de Andrade, né? Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, caem muito. A Raquel de Queiroz aparece bastante, o Graciliano Ramos. Então, são autores que aparecem bastante nas provas, tá certo? Pessoal, por hoje é isso. Quem tiver dúvida pode ficar e perguntar. Quem tiver, boa semana. Fiquem com Deus, tá? Bom almoço também.